Conhecem aquela anedota acerca de não sabermos se a luz do frigorífico fica acesa ou apagada quando fechamos a porta? Bem, acho que não é nenhuma anedota. Na verdade é só isto. Quando fechamos a porta do frigorífico, não estamos lá para saber se a luz fica acesa ou se apaga. A ideia atrás desta piada é que realmente não temos como saber com toda a certeza se a luz realmente se apaga quando fechamos a porta. Não é bem assim, dir-me-ão vocês. Podemos fazer várias experiências para saber se ela se apaga, pois conhecemos como funciona o mecanismo do frigorífico. O frigorífico tem um pequeno interruptor que se aciona ao fechar a porta. Assim, podemos ir lá com o dedo, empurrar esse interruptor e simular o efeito da porta ao fechar. Vemos que a luz se apaga e concluímos que a luz se apaga quando fechamos a porta. Se quisermos levar o nosso esforço científico mais além, podemos mesmo entrar dentro do frigorífico, pedir a alguém para fechar a porta e vemos se a luz se apaga ou não. Ou seja, parece que através de um par de experiências muito simples conseguimos provar que a luz do frigorífico se apaga quando fechamos a porta. Mas, alto lá, não tão depressa. David Hume já nos tinha avisado que não podíamos saltar assim para essas conclusões. Lembram-se dele nos dizer que não podemos concluir mais que aquilo que vemos? Lembram-se dele nos dizer que, como não temos experiência do que vem a seguir, não podemos apoiar-nos no conceito de causa para concluir que algo vai acontecer a seguir? Que uma bola de bilhar irá deslocar-se quando for empurrada por outra, por exemplo? Hume usou estes raciocínios e estas experiências mentais para nos mostrar que o conceito de causalidade, o raciocínio que nos leva a concluir que um efeito aconteceu devido a uma causa, não pode ser apoiado nem no raciocínio nem na experiência. Mas reparem no seguinte: se usarmos este mesmo tipo de raciocínio e adaptarmos ligeiramente as suas experiências mentais, também verificamos que não podemos concluir que as coisas continuam a ser as mesmas quando deixamos de as observar. Quando fecho os olhos, por exemplo, ou quando fecho a porta do frigorífico, não tenho como saber com certeza se a luz se apaga ou se mantém acesa. Mesmo que entremos lá para dentro e nos enfiemos numa prateleira ali entre as cervejas e o fiambre, só podemos ter a experiência enquanto estamos lá dentro. Mas quando estamos cá fora, não conseguimos ter nenhuma experiência do que está a acontecer lá dentro. Logo, não podemos saber se a luz está acesa ou apagada. Não podemos ter conhecimento de nada de substancial acerca do mundo que não nos esteja a ser apresentado naquele momento aos sentidos através da experiência. Quer seja a ver, a sentir, a ouvir, a cheirar. Eu já conheço esta piada da porta do frigorífico e da luz há muitos anos. Costumava achar que era uma imbecilidade. É claro que sabemos que a luz se apaga. Mas só há pouco tempo percebi que é uma piada verdadeiramente empirista. David Hume iria gostar desta piada, isto se já existissem frigoríficos e lâmpadas elétricas na sua altura. Resumindo, para Hume, nós achamos que as coisas mantêm a sua identidade enquanto não estão a ser observadas, da mesma forma que achamos que as coisas se irão comportar no futuro, da mesma forma que se comportaram no passado. E achamos isso não pelo raciocínio ou pela experiência, mas pelo hábito. É o hábito, o costume que nos diz isso. Ou seja, é uma invenção da nossa mente e não algo que seja apresentado aos nossos sentidos pela experiência, nem uma conclusão a que chegamos analisando uma relação entre ideias. Há até uma experiência que podemos fazer e que parece confirmar esta ideia de David Hume. Sabem aquela brincadeira que fazemos com os bebés em que lhes mostramos alguma coisa, uma maçã, por exemplo, e depois escondemos essa coisa atrás das costas? Achamos imensa graça ao ar de surpreendidos que os bebés fazem, pois não percebem para onde foi a maçã. E depois, quando voltamos a mostrar a maçã, uns segundos a seguir, riem-se que nem os perdidos. Provavelmente pensam que é um fruto novo, uma maçã diferente,
ou simplesmente não percebem como as coisas podem aparecer e desaparecer assim. Ou então estão só a rir-se da nossa figura de parvos, não sei. Mas eu acho que o David Hume diria que os bebés têm uma intuição bem mais filosófica que nós, que julgamos saber com certeza absoluta que é a mesma maçã. Eles, os bebés, parecem compreender claramente que não podemos inferir assim tão diretamente que é a mesma maçã. Aquilo que nos é apresentado aos sentidos nos dois momentos diferentes, maçã pela primeira vez e maçã pela segunda vez, são duas experiências diferentes. Logo, não podemos identificar de forma imediata que é a mesma maçã. Precisamos de um raciocínio qualquer aqui no meio para achar que estas duas experiências de maçã correspondem a uma única maçã. E esse raciocínio é-nos dado pelo hábito, pela repetição de experiências semelhantes. Vemos duas coisas, mas pensamos que é uma só coisa. Ora, os bebés não têm ainda esse repertório de experiências. Por isso, não entendem que é a mesma maçã. Não podemos concluir que há só uma maçã quando a experienciamos em momentos diferentes. O máximo que podemos fazer é concluir que há uma constância ou uma regularidade, que o mundo parece coerente, mas não podemos ter nenhuma certeza absoluta disto. Ou seja, se Hume já tinha feito em farrapos o princípio da causalidade, agora acabou de estilhaçar o princípio da identidade dos objetos e do mundo, e Hume acabou de destruir a possibilidade mesma do conhecimento objetivo. Conhecermos as coisas de forma objetiva depende de acreditar que as nossas observações nos dizem algo acerca do que as coisas são ao longo do tempo e não apenas no momento em que as observamos. Um astrónomo que olha pelo seu telescópio para o planeta Vênus de manhã não pode deixar de acreditar que quando regressa do almoço, aquele planeta ainda é Vênus. Mas David Hume diz que não pode. Está visto. David Hume não devia ser daquelas pessoas que quiséssemos ter dentro de uma loja de antiguidades. Por onde passa, David Hume deixa tudo em pedaços. Este escocês simpático e bonacheirão é, na verdade, um contratorpedeiro ou um tanque de guerra que destruirá qualquer coisa que tenha pela frente. Um verdadeiro rolo compressor, como lhe chama o meu amigo Tiago Souza. Mas um rolo compressor delicado e sensível, se é que isso é possível. Se ainda não o fizeram, ouçam os podcasts anteriores para perceberem melhor a forma elegante como o David Hume leva a cabo a destruição de toda esta quinquilharia de crenças filosóficas, metafísicas e científicas que aqui só tivemos tempo de passar por cima. No último episódio, fizemos uma analogia entre David Hume e um enorme tsunami, uma onda gigante que se aproximava de Lisboa quando grande parte da cidade já tinha sido destruída pelo terremoto de 1755. Se bem se lembram, deixamos uma pessoa escondida em sua casa, uma das poucas casas ainda intactas daquele bairro. Essa pessoa estava escondida debaixo de uma mesa, prestes a ser aniquilada por essa onda. Dissemos que essa pessoa escondida e apavorada se assemelhava à ciência, à filosofia, à religião, à moralidade e a outras disciplinas centrais para a nossa compreensão do mundo. Agora acabamos de assistir a David Hume a destruir mais um bairro da vizinhança. Na verdade, acabamos de ver David Hume a destruir absolutamente tudo em Lisboa e no mundo inteiro. David Hume foi um terremoto global, universal. Depois dele passar, nada ficou de pé, absolutamente nada. No mundo exterior, não resta nada que se possa dizer que conhecemos a partir do momento em que o deixamos de observar. O empirismo de Hume trouxe-nos até aqui. Ou seja, David Hume literalmente fez com que caíssem o Carmo e a Trindade. O Carmo e a Trindade foram dois conventos lisboetas destruídos no terremoto de 1755. Não temos certeza de nada. Parece
que só resta mesmo aquele desgraçado escondido debaixo da mesa. Só resta o próprio sujeito do conhecimento, o eu. Tudo o resto foi destruído. Mas ora vejam só aonde chegamos. Parece que David Hume chegou ao preciso local de onde Descartes partiu. Lembram-se do eu penso, eu existo, o famoso cogito cartesiano? Será esta certeza do eu, a partir de onde Descartes construiu toda a filosofia, será aqui o ponto final da filosofia de David Hume? Onde o francês começa, o escocês acaba? Será o eu a única coisa que podemos ter alguma certeza? Será? Será que tudo aquilo com que David Hume fica é com aquela pessoa de cócoras debaixo da mesa, um insignificante eu, enquanto tudo o resto à volta dele ficou destruído? Bem, não se esqueçam que eu disse que se aproximavam de tsunami, uma onda gigante chamada David Hume. E essa onda vem no encalço deste desgraçado de joelhos. Vamos ver em seguida como é que David Hume destruiu até mesmo a própria ideia de eu. É que este escocês nem a nós mesmos nos deixou sossegados. David Hume causa alguma pirraça, não acham? Desculpem, eu tinha de arranjar maneira de colocar esta palavra num dos meus podcasts. Pirraça, irritação, nervos. É danado o homem, não é? E querem saber como é que ele destruiu a ideia de eu? Bom, Hume aí não é muito original. Voltou a pegar na sua ideia perigosa, o empirismo radical que já conhecemos, destruiu o eu, ou seja, a nossa identidade, da mesma forma que destruiu a ideia de causalidade, da mesma forma que destruiu a ideia de indução e a ideia de conhecimento do mundo. Hume destruiu isso tudo a partir dos pressupostos empiristas de toda a sua filosofia. Ou seja, David Hume destruiu tudo isto a partir da ideia de que não temos conhecimento de nada que não esteja na experiência. É que, reparem bem, se não podemos conhecer nada que não esteja antes na experiência, onde é que alguma vez temos a experiência de um eu? Onde é que está esse tal de eu para que o possa ver, tocar ou sentir? Alto aí, calma, calma, calma. Estarão vocês a dizer. Eu tenho uma experiência do meu eu tenho uma experiência do meu eu sempre que me olho ao espelho, por exemplo. Eu sei que sou eu sempre que toco a mim próprio. Eu sei que sou eu sempre que penso algo como eu estou aqui a falar para um microfone. Desta vez, David Hume, desta vez não me levas, estarão vocês a dizer. Eu aqui estou com Descartes. O eu é a coisa, talvez mesmo a única coisa de que tenho a certeza absoluta que existe. E tenho a certeza que o meu eu existe exatamente porque tenho uma experiência muito próxima, uma experiência íntima até, comigo mesmo, com o meu eu. Nem mesmo um empirista radical como tu, David Hume, o pode negar. Era só o que faltava, um negacionista do eu. Negacionista do eu. Ora, aí está um bom título para este episódio. Mas então esperem só para ver o que é que o bom do David Hume vai fazer com esse vosso eu. David Hume, anda cá. Explica aqui a estes meus amigos cartesianos o que se passa com o eu deles. E David Hume diria algo mais ou menos assim. Dizem que veem o vosso eu ao espelho. Mas o que é essa imagem no espelho? Aquilo que veem é apenas um corpo. 2 braços, 2 pernas, uma cabeça, etc. Em lado nenhum veem um eu. Um eu não é um corpo. Um eu é uma identidade que necessariamente implica uma qualquer continuidade. E supostamente esse teu corpo com 30 e tal anos é o mesmo eu que quando ainda eras um bebê de 3 quilos. Mas como é que podes saber isso? Onde tens a experiência dessa identidade entre ti e esse bebé de 3 quilos que dizes que já eras tu? Tudo o que vês ao espelho são coisas particulares. Braços, pernas, cabelo, nariz, unhas, mãos, dedos, mas não vês nada que unifique esses particulares. Tu não vês esse tal de eu. Quando tocas em ti, no teu braço, por exemplo, o que sentes não é o eu.
mas uma das muitas partes que constitui o teu corpo. E quando olhas para dentro de ti, quando pensas em ti mesmo como um eu, em lado nenhum dentro da tua mente encontras esse eu. O melhor que consegues é identificar ideias tuas, memórias tuas, estados de espírito, sensações, emoções particulares, mas não encontras nenhuma impressão ou nenhuma ideia que corresponda a esse eu. O melhor que consegues é dizer que somos um conjunto dessas impressões e ideias, mas não podes dizer que há uma coisa, uma substância qualquer a que podemos dar um nome de eu. Porque é que temos de aceitar que existe algo mais que o conjunto de todos esses pensamentos, emoções e sensações? Porque é que temos de aceitar que existe esse eu? Neste momento, imagino que estejas sentado, é o David Hume que ainda está a falar, lembram-se? Neste momento eu imagino que ainda estejas sentado ou deitado a ouvir-me e a única sensação que tens é uma impressão sonora nos teus ouvidos e uma pressão do colchão ou da cadeira no teu corpo. Onde está o teu eu neste momento? Porquê é que temos de aceitar que existe um eu agregador de todas essas tuas experiências particulares, dessa impressão sonora e dessa pressão no teu corpo? Quem nos diz que o eu que pensava há uns minutos atrás é o eu que pensa agora? Onde é que está essa experiência desse eu, desse cogito, como dizia aquele franciudo, bigodinho jeitoso? Quem nos diz que, calma, calma, David Hume, vamos parar o David Hume, ele está muito nervoso. Calma, David Hume, já percebemos. Já vimos que não podes com o Descartes, ou pelo menos não podes com as suas ideias demasiado, vá lá, banais e consensuais. Recusas aceitar a necessidade de Deus para explicar o mundo quando Deus nem sequer se apresenta à experiência, logo não podemos ter qualquer conhecimento dele. Logo aí afastas-te de Descartes. Também não confias na razão para construir o edifício do conhecimento, pois nem no princípio da causalidade tu podes confiar. E claro, alguém como tu tinha mesmo de deitar abaixo a joia da coroa do bom Descartes, o cogito, a certeza absoluta de que se eu estou aqui a pensar, então eu estou aqui, logo eu existo. Até isto tiveste que deitar abaixo, David Hume. Descartes achava que desta forma tinha refutado o ceticismo radical. Lembram-se? O cogito era o ponto de partida para a refutação do ceticismo radical. E tu voltaste a pôr o ceticismo, ou seja, a ideia de que não podemos ter certeza de nada, no centro das preocupações da filosofia. Pensávamos que já nos tínhamos livrado desta pedra no sapato e agora voltamos a não ter a certeza de nada, nem mesmo de que eu existo. E com isso, acabaste por nos tirar até aquilo que consideramos mais precioso, o nosso eu, a nossa própria identidade. O que foste fazer, David Hume? O que tu foste fazer? Mas explica-me lá, como é que depois de tudo isto, ainda assim, és tão popular entre os filósofos hoje em dia? Lembram-se daquele concurso que David Hume ganhou? Falamos dele há uns episódios atrás. Não, não foi um concurso de beleza. Esse seria ganho por Spinoza, sem margem para dúvida. Já viram os retratos do nosso Bento? O David Hume não era nenhuma estampa, mas numa sondagem feita há uns anos, foi considerado o filósofo morto mais influente no trabalho dos filósofos atuais. À frente mesmo de Kant e Aristóteles, imaginem só. Mas então, o que é que ele tem que influencia tanta gente hoje em dia? Para responder a isto, deixem-me apresentar-vos a ideia mais radical apresentada por David Hume. Pode parecer estranho ouvir um filósofo dizer que devemos queimar livros. Como é possível? Livros. Não deviam ter os filósofos um amor e um respeito reverencial por livros? Não. O David Hume não tinha respeito reverencial por nada nem ninguém. David Hume ia onde a sua razão o levava, sem medo das consequências ou da destruição que causava nas ideias e nas crenças da sua altura. Ora, ouçam só o que ele disse no final da sua obra Investigação sobre o Entendimento Humano. Esta é uma das mais célebres passagens da história da filosofia. Estejam atentos. Se pegarmos num volume de teologia
ou de metafísica escolástica, perguntemos: contém ele algum raciocínio acerca da quantidade e do número? Não. Contém ele algum raciocínio experimental relativo à questão de facto e à existência? Não. Lançai-o às chamas, porque só pode ter sofisma e ilusão. Uou, David Hume, uou, o que foi isto? Lançai-o às chamas, porque só pode ter sofisma e ilusão. Vamos analisar esta última frase da investigação. Vocês lembram-se do garfo de Hume? Daquela ideia de que só temos dois tipos de conhecimento, as relações entre ideias e as questões de facto? As relações entre ideias dão-nos conhecimentos seguros, mas apenas sobre assuntos triviais ou sobre questões matemáticas. As relações entre ideias são o tipo de raciocínio com que sabemos que os vegetarianos não comem carne, por exemplo. Pois basta analisar o conceito de vegetariano para sabermos que ser vegetariano implica não comer carne. Mesmo que não existam vegetarianos no mundo, sabemos que um vegetariano, por definição, não come carne. Já a pensar sobre coisas reais, questões de facto, como Hume lhe chama, pensar sobre essas coisas dá-nos algo substancial sobre o mundo. É um tipo de conhecimento que aumenta aquilo que sabemos acerca do mundo, mas esse conhecimento de factos assenta totalmente na experiência e, como tal, não pode ser absolutamente seguro. A história, a biologia, a política, a medicina, tudo isto são áreas que nos dizem algo acerca do mundo, mas que não nos dão certezas absolutas acerca de nada. Já a geometria e a matemática dão-nos certezas acerca das suas operações e cálculos. Por exemplo, sabemos quanto medem os três ângulos de um triângulo. Eu vou arriscar, acho que é 180 graus, certo? Sabemos que 2 mais 3 igual a 5. Mas nada nisto nos ajuda a saber como viver, como curar uma constipação ou saber se Deus existe. E o que dizer da teologia e da metafísica? Áreas que lidam com relações de ideias ou com questões de facto? Lidam? Bem, não sei se alguma vez já leram algum tratado de metafísica, mas experimentem. Tirem uma tarde, de preferência uma tarde de chuva e frio, e vão para um café e peguem na monadologia do Leibniz, no Ser e o Tempo do Heidegger, ou num tratado teológico qualquer. Vejam lá se encontram algum destes tipos de raciocínios, relações de ideias ou questões de facto. Segundo Hume, nesse tipo de textos, os argumentos mais importantes não têm uma ligação à experiência que nos permita saber se o que dizem realmente existe. Os seus melhores e mais sólidos fundamentos são a fé e a revelação divina. Fim de citação. O miolo desses livros são especulações livres e por vezes completamente alucinadas, sem nenhuma relação demonstrável entre si e muito menos sem nenhuma ligação à experiência. Trata-se, para Hume, de mero fogo de artifício, mera retórica. Hume fala deste tipo de filosofia logo na primeira secção da sua investigação sobre o entendimento humano. E agora, na última secção, mesmo no último parágrafo do seu livro, diz-nos onde é que todas essas ideias devem ir parar. À fogueira. E é aqui, neste seu apelo a queimar toda a metafísica abstrusa, que, parece-me, encontramos o porquê de David Hume ser tão popular entre os filósofos de hoje. Não que os filósofos andem por aí a queimar livros, mas porque vivemos no século da ciência e da tecnologia, numa cultura de pragmatismo económico e de otimização do tempo e das tarefas humanas. Reparem, dificilmente poderiam existir hoje em dia departamentos de filosofia a produzir obras como aquelas a que David Hume se opunha. Hume é o filósofo que trouxe a filosofia para a sua vertente mais naturalista e pragmática até. O seu ceticismo é um ceticismo moderado, que conduz a um naturalismo filosófico de cariz científico. Mais do que uma negação do que já existe e daquilo em que acreditamos, esse seu ceticismo é um verdadeiro travão à fantasia e à crença no poder ilimitado da razão humana. O ceticismo de David Hume é um apelo à modéstia, à humildade.
Sim, e ao reconhecimento dos nossos limites. Sabem aquela ideia romântica do filósofo sentado na sua poltrona a descobrir coisas acerca do mundo apenas com a ajuda do pensamento puro? Bem, David Hume opõe a esta ideia romântica a sua ideia reacionária de que não é a razão, mas o costume e o hábito que orientam a natureza humana. O que o ceticismo de David Hume nos dá não é toda aquela destruição que tentei exemplificar com as imagens do terremoto e do tsunami. Isso foi só uma forma de vos chamar a atenção para os estragos que o David Hume estava a fazer às pretensões da filosofia pura. O ceticismo e o naturalismo de David Hume andam a par um do outro e são os dois uma forma de procurar os fundamentos daquilo em que acreditamos. Uma necessidade de fundamentar minimamente a filosofia e as teorias dos filósofos no mundo real, no senso comum e na forma como nós realmente vivemos e nos comportamos. David Hume afastou a filosofia da religião e da teologia e aproximou-a da ciência. Hoje em dia, quase nenhum filósofo precisa de Deus para fundamentar as suas ideias. Mais facilmente procuram essa fundamentação na física, na sociologia ou na neurociência. A filosofia que mais se pratica hoje em dia, a filosofia que encontra eco e financiamento nos departamentos de filosofia por esse mundo fora, já não é aquela filosofia abstrusa e afastada do real que Hume falava no início deste livro, mas é, exatamente, uma filosofia que conversa com a sociologia quando quer compreender algo acerca de como nos relacionamos uns com os outros. É uma filosofia que conversa com a psicologia quando quer saber algo acerca da mente humana. E é uma filosofia que conversa com a física quando quer saber algo acerca de como o mundo realmente é. David Hume não é o melhor dos filósofos. Esse é um ranking ridículo de se fazer, mas é seguramente o filósofo que melhor se adequa ao espírito científico e naturalista do nosso tempo. E pronto, assim chegamos ao fim desta série de podcasts sobre David Hume. Nestes 5 podcasts, seguimos Hume no tratamento que dá de coisas como as diferentes formas de fazer filosofia, falamos do que tem a dizer sobre a origem das nossas ideias, sobre a noção de causa e efeito, sobre a ideia de liberdade, sobre a impossibilidade de conhecermos objetivamente o mundo e sobre a própria ideia de eu como uma ideia de que não podemos ter. Mas David Hume tem muito mais a dizer sobre muito mais coisas. Disse-nos coisas sobre a moral, sobre as paixões, sobre a incapacidade da razão nos motivar para a ação, e ainda avançou algumas das mais ferozes críticas que alguém fez à religião e aos principais argumentos tradicionais a favor da existência de Deus. Mas para já vamos deixar Hume descansar. E vamos nós descansar também um bocadinho de David Hume. Todos esses temas que ainda nos falta falar ficam para outra altura. Eu prometo voltar a David Hume o mais brevemente possível. Mas por agora vamos sair da era moderna, vamos deixar para trás Descartes, Spinoza e Hume e vamos entrar na era contemporânea, da qual estes autores nos deram a chave. Vamos começar com Kant e Wittgenstein e depois vamos dar um salto até aos séculos XX e XXI para dois dos mais interessantes filósofos da atualidade, Derek Parfit e Bernard Williams. Na Academia do Diálogo estamos a preparar um curso espetacular sobre estes 4 autores, Kant, Wittgenstein, Parfit e Williams. Eu vou deixar um link em baixo para a página do curso. Podem dar uma vista de olhos. O curso terá algum material de acesso livre, mas se quiserem comprar o curso, poderão assistir ou participar nos seminários e diálogos a que estamos a preparar e aprofundar um pouco melhor estes autores e as suas ideias. Muito obrigado por me acompanharem por esta viagem pela história da filosofia. Eu espero que estas ideias destes grandes filósofos vos incentivem a ousar pensar como eles. Abraços e até breve.